O Flamengo é agora o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o saldo de gols é importante para isso. O empate do Atlético Mineiro com o Bahia colocou o Flamengo na liderança. Agora, o que o Tite tem para oferecer é isso. O que a gente pode avaliar o trabalho do Tite é no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Vasco começa o jogo melhor. Na primeira chance de gol, o Vasco faz 1-0 com o Verratti, tem chance de ampliar. Na sequência, o Flamengo faz 1, 2, 3, se acerta em campo, acerta a marcação, acaba o ímpeto, né? Porque não dá para você esperar que o Payet vai acelerar todas as jogadas durante 45 minutos. Durou 10 minutos para o Vasco hoje. Acho que o Tite é um grande técnico, com ideias muito conhecidas, ideias essas que não é um casamento de paixão com a torcida do Flamengo. Sim, mas talvez também ele tenha que se adaptar ao time, aos jogadores. Isso, eu acho que isso não vai acontecer. Você acha? Isso que não vai Por acontecer. quê? Porque o Tite é assim desde que ele nasceu. Eu acho que o que pode acontecer é uma... O quê? É assim, desde que ele nasceu, Neto. O que pode acontecer, sabe quando você coloca mas um não copo... pode mudar. Pode diminuir um pouquinho a expectativa da torcida do Flamengo e ele pode ser um pouquinho ousado aqui ou ali. Hoje ele não foi ousado. O time que jogou hoje é o time que joga sempre. Ele escalou aquilo que ele acha que é o melhor do Flamengo, né? Não sabe se vai perder ou não vai perder o Fabrício Bruno. Ele colocou de novo o Davi Luiz. Essa era a única diferença mantido em relação ao jogo contra o Milionários. Fez gol o Davi Luiz, fez o terceiro gol. O Tite tem o elenco na mão. O Tite tem a ideia dele muito sedimentada nisso. E não necessariamente a torcida morre de amores por isso. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores vai pesar nos ombros do Tite até agosto. Porque se sai o sorteio amanhã e o Flamengo pega o River, ou pega o Palmeiras... mas vai ser melhor. Ou pega mas vai ficar mas aquela... Flamengo. Eu também acho, mas é um confronto grandão. Mas aí... O passado era Olímpia. Tudo bem, passou. mas aí muda também o patamar do cara que joga lá. Muitas vezes, quando eu jogava... Você pega um time menor, você fica mais acomodado. Você pega um time melhor, opa, você presta mais atenção. O Flamengo tem uma coisa que os outros times não têm, dinheiro para janela. Isso mesmo. Por enquanto, o que pode acontecer é perder o Fabrício Bruno. A gente sabe que o Flamengo também, se quiser, pode gastar. Olívia, o que você vê em relação ao De Arrascaeta, a você vencer um clássico como esse, ter a Libertadores? Como que o Tite tem que enxergar esse time? Ele precisa mudar, na sua visão, Olívia, de entender que o Flamengo precisa jogar mais bonito ou jogar desse jeito como ele entrou no jogo contra o Vasco e conseguir as vitórias, as pessoas falarem assim, peraí, que legal, ele fez isso. Qual a ideia que você tem? Ou qual a ideia que você acha que o Tite tem que fazer? Você falou sobre as críticas, o Tite mereceu as críticas, porque fez um campeonato carioca muito bom. A gente sabe que o nível do campeonato carioca não é o melhor do Brasil, não é o campeonato mais competitivo. E entra no campeonato brasileiro, todo mundo esperando mais futebol do Flamengo, assim como na Libertadores. Ele falou que era o melhor, né? Do país. E aí ele pode falar, Cada um pode falar o que quiser, pô. Não precisa concordar, que de fato não é o mais competitivo. E o grupo do Flamengo na Libertadores era um grupo muito fácil, então esperava o Flamengo, líder do grupo, e apresentando um futebol mais competitivo. O que a torcida demorou para abraçar o Tite é porque 1-0 para o Flamengo é pouco, para o elenco que tem. Você pensar no 1-0 e o Tite recuar é uma maldade quando você olha o elenco do Flamengo, que é um time que é para massacrar, que é para tentar, não precisa ter goleadas sempre. É que se espera muito o que o Jorge Jesus fez também, né? Neto, talvez, o Jorge Jesus vai ser difícil de ser esquecido, mas é um time que tem que estar no ataque com uma grande frequência. 1-0 é pouco para esse elenco que o Flamengo tem. Agora, bom... que chocolate hoje, hein? Hoje é necessário, sim, abraçar o Tite, porque a gente precisa parar e pensar. São 5 vitórias consecutivas, é uma goleada no seu principal adversário, no Maracanã. A torcida do Vasco começou embora com 15 do segundo tempo. Meu cunhado tava lá com a Laurinha, meu cunhado vascaíno tava lá, a hora que tava 3-0 já vazou embora pra Niterói. Ei, Julinho, hein? Mas que torcedor que é o seu do Vasco? Fica até o final, velho. O Cebolinha tá jogando muita bola. Então, assim, eu acho que pode sim abraçar o trabalho do Tite, que é teimoso, que é cabeça dura, e eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o que é o Flamengo e tem que estar preparado para as críticas que foram merecidas. Mas hoje eu acho que a torcida tem mais que abraçar o Tite, sim. Eu repito, são 5 vitórias consecutivas, Flamengo jogando muita bola, o Arrascaeta voltando. Nossa, o Arrascaeta é mal, é melhor que muita gente. E hoje ele fez uma boa partida. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse. Adivinha quem tá acompanhando a gente? Adivinha? Quem? Mauro César Pereira. Mauro já botou? Quando eu for falar com ele, eu vou botar a cabecinha do coelho. Mauro já botou na Inglaterra, já? Tá voltando, né, Bruno? Eu acho que ele tá lá ainda. Tá lá. Acho que ele tá lá ainda, foi fazer a cobertura da final da Champions. E é claro que da Inglaterra ele deve ter falado: gente,
Que ideia sensacional do Pilhado. Final de semana... Gente, o Pilhado é genial. Ele deve ter pensado isso, né? Ele não deve, em momento nenhum ele deve ter pensado, esse cara é um idiota. Não. Aí eu duvido. Aí não. Mas já Mauro César Pereira vai participar. Aí eu vou botar a cabecinha do coelho da Páscoa. É hoje, né, Tico? A parada é hoje. É hoje. O negócio é hoje. É um jogo após o outro. Pronto. Então, é hoje. Ô, Bruno Prado, foi um atropelo no Maracanã. Foi. Que eu sou muito limitado aqui. As pessoas querem me botar rédeas. Não. E querem me proibir de falar a palavra atropelo. Ah, atropelo tudo bem. Foi um atropelo. Foi. O que aconteceu no Maracanã ontem. Menos palavrão. É verdade. Foi mesmo, foi 6-1, né? Não é toda hora que acontece um 6-1 num clássico, apesar da diferença entre Vasco e Flamengo, apesar da expulsão do João Vitor, mas quando teve a expulsão já estava 3-1, ainda no primeiro tempo. Então foi uma bela vitória do Flamengo que vai ser lembrada, vai ser marcante, por ser um clássico. Vão falar isso um tempão, e o vascaíno vai ter que ouvir que tomou 6 do Flamengo. Então, uma bela vitória. E o Flamengo, ele tá melhorando, né? O Flamengo, ele vai ter outros momentos de baixa no ano, né? Aquela coisa que eu falo que quando o time não joga tão bem, há um exagero também para baixo. O Flamengo, ele, numa temporada que você tem 70 e poucos jogos, pode chegar a 80 se for longe nas outras competições, o Flamengo vai ter outros momentos de baixa, mas as últimas semanas do Flamengo, o time melhorou. O Flamengo fez boas partidas contra o Corinthians, contra o Bolívar, contra o Milionários e ontem contra o Vasco, um 6-1. E o Flamengo é líder do campeonato, num campeonato de pontos corridos, com o elenco que tem. E mesmo quando joga mal, perde pouco. O Flamengo perdeu 3 jogos na temporada, né? Então, um time que perde muito pouco, é uma característica dos times do Tite e também pela qualidade do elenco do Flamengo. Então, o Flamengo, nos pontos corridos, ele é fortíssimo candidato. Com o elenco que tem, perdendo pouco, mesmo quando joga mal, às vezes não perde. É um fortíssimo candidato no brasileiro por pontos corridos, que pelo que o Flamengo tem nos últimos anos, já o Mauro fala isso muito, né? O Flamengo, ele nem lidera o brasileiro, né? Faz muito tempo que ele nem lidera o brasileiro e agora é líder do campeonato e acho que é um candidato muito forte nesse campeonato de pontos corridos. E adivinha o que acaba de acontecer? Eu tô frustrado. Lívia Weber acaba de me mandar uma mensagem. Amor, esqueceu a promessa. Eu surtei tanto aqui que eu sou louco em chocolate. Depois da minha cirurgia, eu falei, se a cirurgia der certo, eu não vou comer chocolate por 1 ano. Eu tava sem comer chocolate por 1 ano. Por 1 ano. Então, ó, desculpa aí, papai do céu, a promessa vai seguir. Foi um negócio da profissão. Foi um lápis. Foi o artista, não foi o Thiago Asmar, foi o Pilhado. Foi o coelhinho da Páscoa. Foi o artista, o personagem. Então, ó, desculpa, vai continuar a promessa, mas é verdade, ela mandou, amor, tua promessa. Eu esqueci, mas vale o show. E aí é só esse pedacinho aqui. Mais um ano sem comer chocolate. Então o coelhinho só vai distribuir. Então toma mais piperno, toma mais velho Vamp. Se o próximo jogo com o Vasco for 7-0? Toma mais Bruno Prado. Obrigado. E se o próximo Flamengo e Vasco for 7-0? Aí eu venho, não vai ter chocolate. Aí eu venho de Willy Wonka. O que é isso? O Fantástica Mundo de Chocolate. Fantástica Fábrica de Chocolate. Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente sempre tem um plano a mais. Gene Wilder. Agora, vamos lá. Eu também não posso. Tô guardando aqui que eu vou distribuir. O Piperno também não pode. Agora, vamos lá. Vamos deixar uma coisinha bem clara aqui. Então vamos. Tá? Pedro jogou muito. Arrascaeta voltou a jogar muito. Só que o Bruno Prado tá rindo de alguma coisa. É que hoje eu tô com o ponto, eu tô vendo. Tá rindo de alguma coisa. Hoje eu tô com o ponto, aí tem muitos comentários. Só que, uma coisa pra deixar clara aqui. Quem chamou a responsa na hora do bicho, que o bicho pegou, tem nome, e se eu pudesse eu chorava aqui pra falar dele. Cebolinha. Jogou muito. Eu cortaria a cebola aqui pra chorar. Pra falar do Cebolinha, porque eu, ao contrário de muita gente, inclusive que tem nessa mesa aqui, né, Marcos André? Quando eu falo alguma coisa, eu assumo. E eu falava, quando é que o Cebolinha vai jogar? Cebolinha custou 70 milhões, quando é que ele vai... Meu amigo, ele calou minha boca.
Os jogos mais difíceis do Flamengo, ele chama a responsabilidade, ele vai pra dentro. A confiança que o Cebolinha ganhou com o Tite, eu acho que nem o Coelhinho da Páscoa, na Páscoa, tem com uma coelhinha da Playboy, assim? Não. Minha única coelhinha tem nome. Não tô falando você especificamente. Tô falando coelhinhos em geral. É isso. Aí sim. Aí sim. O Cebolinha, ele tá sobrando. Já que a gente tá falando de chocolate, ele tá cheio de açúcar, Fábio Piperno. Ele tá jogando muito. Muita energia. Eu quero dizer pra você o seguinte, primeiro que você não entende nada de cebolinha, porque essa cebolinha que faz chorar é a cebola. A cebolinha é a verdinha lá e tal. Mas o negócio é o seguinte, o Flamengo foi arrasador contra um Vasco que outro dia tomou 4 do Criciúma. Difícil mesmo é jogar contra o Amazonas. Contra o Vasco hoje em dia é fácil. Agora, o nível do Flamengo melhorou. O Bruno lembrou bem, vem aí de uma série de exibições boas pela Libertadores, contra o Corinthians, agora contra o Vasco, mesmo contra o Amazonas, adversário que, principalmente no jogo de volta, impôs alguma dificuldade, o Flamengo foi melhor nos 2 jogos. Não foram jogos para goleados, mas o Flamengo jogou melhor. Então, a tendência é o Flamengo lutar por todos os títulos da temporada, tenho dito isso sempre, mesmo não sendo brilhante na maior parte dos momentos até aqui, mas ele vai brigar, até porque o Flamengo vai subir. O que vai ter de pegadinha para o Flamengo e para outros times no Campeonato Brasileiro é esse mês de paralisação por conta de Copa América. É preciso ver como é que os principais favoritos vão sair desse período em que todos eles jogarão desfalcados. Quem é que vai negociar melhor isso? Quem é que vai demonstrar mais força de elenco? Então, é claro que isso pode atrapalhar um pouquinho. Agora, terminada essa temporada de Copa América, o Flamengo vai voltar a ganhar a maioria dos jogos. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E o Vasco luta para não cair. É o tamanho do Vasco de uma década e meia para cá. O Vasco caiu em 2008, jogou a Série B em 2009 e desde então é um Vasco que, à exceção das temporadas aí 11 e 12, é um Vasco que ou cai ou luta para não cair. Essa se tornou a sina e o tamanho do Vasco. Time que toma 4 em casa lá do Criciúma. Agora, vou lembrar aqui para você, Marcos André, números do jogo. Porque foi um atropelo em todos os aspectos aí do Flamengo. 73% de posse de bola contra 27% do Vasco. 598 passes certos contra 164 do Vasco. 30 finalizações contra 2 do Vasco. 18 finalizações certas contra 2 do Vasco. 19 finalizações dentro da área. Foi um massacre. Contra 2 do Vasco. 8 escanteios contra 1 do Vasco. Antes do jogo começar, o Flamengo tinha marcado 7 gols em 6 jogos do Brasileirão. Ou seja, em um jogo, ele marcou só 1 gol a menos do que nos outros 6 jogos. Vamp, uma atuação impecável do Flamengo ou também muito fraco o rival Vasco da Gama? Porque tem que falar do Vasco também, né? O Vasco levar um 6-1 desse. Começou bem ali, os 10 primeiros, 15 primeiros minutos, fez o gol, depois o Flamengo engoliu o Vasco. Em todos os aspectos, posse de bola, passe, criatividade. O Vasco, ontem, um time bobo, principalmente ali, 3 zagueiros. O Maicon erra no primeiro gol. No segundo gol, o escanteio bobo parecendo nem time de pelada, o Baba, o Racha toma um gol daquele. O Pinton e o Paê deixam o Cebolinha à vontade. O Pedro faz o gol de peito. Depois o Davi Luiz sozinho num corner faz. E aí virou, né? Depois ficou com 10. E o Flamengo dono de si. O Flamengo fez uma boa partida, né? Não vamos esquecer que esse Vasco também tomou 4 do Criciúma em casa, em São Januário. É uma equipe que está aí fora de campo, problema lá com a SAF, com o Pedrinho, o presidente SAF. Está tendo esse problema todo, uma torcida gigantesca, né? Está entre as 5 maiores torcidas do país, mas que o clube vive uma dificuldade muito grande. Na última temporada, o Vasco escapou no último jogo diante do Red Bull Bragantino, né? Você achava que ia fazer uma temporada melhor, não classifica no estadual. Na Copa do Brasil, empata com Água Santa, vai para a disputa de pênalti. Elimina o Fortaleza, onde Fortaleza foi melhor. Então ainda está aí
tá aí na 7ª rodada. Tem muita coisa para consertar, ainda dá para sair dessa situação, mas que foi um chocolate, está certo. Absurdo o Flamengo deu ontem. Salve, salve, meus amigos! Deixem seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque foi um verdadeiro chocolate, o massacre do Flamengo sobre o Vasco da Gama, 6-1. Eu nunca tinha visto na vida o Flamengo meter 6 no Vasco. Tinha visto meter 6 no Botafogo em 1985, quando meteu 6-1, também de virada, tá? Eu estava no Maracanã nesse jogo, não estava no 6 de 1981, mas estava nos 1985. Mas isso não vem muito ao caso agora, não. Porque foi um massacre, a gente vai falar muito sobre esse jogo em que o Flamengo massacrou. Teve até gol do Gabigol, o 6º. E o Braulio da Silva Machado, hein? Acabou o jogo antes do tempo regulamentar. Eu não entendi o porquê, porque o Flamengo poderia ter metido 7-8 no Vasco. E aí, cara, isso pode fazer diferença lá na frente. Pode fazer toda a diferença lá na frente, né? O campeonato pode ser decidido no saldo de gols, por exemplo. O Flamengo poderia ter mais um gol e tal. Enfim, foi uma decisão do árbitro que estava ali claramente constrangido pela grande atuação do Flamengo. O Flamengo não começou bem o jogo. Aliás, o Verratti marcou um golaço, para mim não foi falha do Rossi, logo aos 8 minutos de jogo, e dava a impressão que seria uma partida muito difícil para o Flamengo. Mas o Flamengo logo conseguiu melhorar na partida, ativando o seu ataque de forma posicional até, mudando a posição do Gerson, né? O Gerson jogando como um meia, com muita liberdade, né? Mais pelo lado direito, mas com muita liberdade para se movimentar. E o Coringa jogou pra caramba. E o Flamengo dava a nítida impressão de que faria um gol no Vasco da Gama, né? Tava clara, tá assim, eu assisti ao jogo e falei assim, ó, tá na cara que o Flamengo vai virar esse jogo. Não imaginaria nunca, evidentemente, uma goleada por 6-1, tá? Então o Flamengo tem essa questão do posicionamento do Gerson, o Varela começa a ultrapassar bastante pelo lado direito, aliás, partida corretíssima do Varela, né? Então o Varela abrindo muito pelo lado direito, o Gerson jogando num corredor, e do outro lado, sempre as mudanças, né? O Vinha e o Cebolinha. Cebolinha também centralizando o jogo, Vinha por vezes centralizando o jogo, saindo da ponta, entrando como meio campista, né? Foi assim que ele deu aquele passe primoroso para o Pedro fazer o 3º gol da vitória sobre o Milionários. Enfim, o Flamengo com muita variação tática para furar aquela linha de 5 no Vasco da Gama, né? Então o Flamengo precisava fazer isso, precisava ter variações táticas e foi o que aconteceu. Eu queria ouvir agora a turma do Fora Tite, porque foi uma tarde de gala do técnico do Flamengo. Claro que do time do Flamengo também, mas principalmente do técnico do Flamengo, que foi muito bem. Não estou falando aqui que o Flamengo vai ganhar vários títulos com o Tite, nada disso, não é esse o ponto. Já ganhou o Campeonato Carioca, mas foi uma tarde de gala do técnico do Flamengo, tá? Uma coisa assim absurda, absurda. Foi muito bem. O Tite foi a melhor partida do Flamengo, sem dúvida nenhuma, no ano, melhor partida do Flamengo sob a batuta do técnico Tite. A questão toda é que depois de fazer o primeiro gol com o Everton Cebolinha, o Flamengo continua mantendo o ritmo, tem um escanteio, defesa do Vasco bobeia absurdamente, deixa o Everton Cebolinha livre para fazer o cruzamento e o Pedro mandar de peito, né, pro fundo da rede guarnecida pelo Léo Jardim, tá? 2-1 naquele momento já era um placar muito justo pelo que o Flamengo vinha fazendo na partida, mas evidentemente viria mais. E veio num gol do Davi Luiz, olha só, Davi Luiz calando a minha boca. Perdão, pessoal, tô com a voz muito ruim, tô com uma gripe muito forte, tá? Peço desculpas a você. O Davi Luiz, que eu já estava preparado para criticar depois do gol do Verratti. E fez mais uma partida muito segura ao lado do Fabrício Bruno, né? E tem a cobrança de escanteio, o Davi Luiz chega com enorme facilidade para fazer o 3º gol. Aí tem a expulsão do João Vitor, numa entrada criminosa do De La Cruz, e aí o Flamengo deslancha no jogo. E aí aparece o Arrascaeta, que jogou futebol de gente grande
mais uma vez, né? Foi a melhor partida do Arrascaeta no ano. Né? Ele faz o 4º gol, no lance do 5º gol ele faz uma jogada de cinema para o Bruno Henrique finalizar na saída do Ossi. E aí eu quero ouvir você que esteve no Maracanã, eu não estava no Maracanã, estava na minha casa, o Tite coloca o Gabigol em campo. E o Gabigol acaba marcando um gol. Né? É bem verdade que foi um gol fácil? Foi. Mas nem isso o Gabigol ia fazendo. Né? Cruzamento do Wesley, gol do Gabriel. E pelo que eu senti da reação do Maracanã, houve um Gabigol voltou. Eu ouvi lá na transmissão. Né? Ouvi na transmissão. Ele fez a média dele, beijou o escudo e tal. Tá bom? Não, não tá legal. Eu não perdoo o Gabigol pelo que ele fez. Mas... desculpa mais uma vez, ele fez o 6º gol, que é um gol histórico do Flamengo. É a principal goleada do Flamengo sobre o Vasco em todos os tempos. Né? O 6-1. Era um 6-2, virou um 6-1. Flamengo devolvendo aquela goleada de 2000, aquele 5-1 lá do Chocolate, na época ainda do Eurico Miranda, né? Quando o Vasco meteu 5 no Flamengo, no Campeonato Carioca, na Páscoa. Em 2000, o Flamengo devolve com 6. Né? Com 6. Não tem o que falar. Inapelável o que aconteceu. E se o Flamengo mantiver esse ritmo, o Flamengo é sério candidato a ganhar muita coisa nessa temporada. Mantiver esse futebol. Tem que manter esse futebol. Porque foi uma atuação de gala, como poucas vezes eu vi no Maracanã. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Fala, fãs do Flamengo, fãs do esporte. Deixei um corte do apito final, um corte da Jovem Pan Esportes e um corte do canal do Bernardo Ramos. Dá uma passada lá nos canais, se inscrevam lá, beleza? Se você gostou do corte, deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu sempre vou trazer conteúdos relacionados ao Flamengo. Bora lá, Mengão, em busca da hegemonia.